Pessoal, eu estou aqui para falar um assunto muito importante. Na verdade, eu não sei se é importante para você, mas para a Anitta foi importante. Inclusive, eu acho o Bolsonaro um machista de não aproveitar a Anitta como ministra do Meio Ambiente, uma pessoa que gravou um vídeo na Amazônia, que conhece tudo sobre a Amazônia e os índios, a história dos índios todas, merece ficar como ministra, né? Porque de repente todo mundo quer falar sobre a Amazônia. O presidente francês, o Leonardo DiCaprio, outros artistas internacionais, artistas nacionais, mas pessoas que nunca pisaram na Amazônia. E a Anitta pisou na Amazônia. Eu acho que ela merece sim ser ministra do Meio Ambiente. Mas o que acontece sobre desmatamentos e queimadas não acontece de agora, não. Primeiro que as queimadas são colocadas, às vezes, por vontade, para que o pasto, limpar o pasto e colocar o gado. E nessa história de gado e de queimada, o próprio governo é o culpado da situação, pois na década de 50 ele fez um pacto com pecuaristas do sul e sudeste para que eles fossem povoar e melhorar a Amazônia e aquele todo o período ali de todos os estados, para que pudessem então desenvolver aquele pedaço de terra, assim como foi feito em Brasília também. Mas no caso dos pecuaristas da Amazônia, foram oferecidos para ele uma troca de terra. Por exemplo, se ele tinha 20 hectares aqui em Minas Gerais ou no sul do país, por exemplo, lá na Amazônia ele ia ganhar 40 para produzir muito mais carne. Então, se você está preocupado aí com a Amazônia, o desmatamento, a emissão de gases que vai atrapalhar no efeito estufa e etc. Então, põe menos carne no seu prato, você vai estar ajudando bastante. Aliás, as melhores carnes do Brasil nem aqui ficam. É um sistema totalmente de colonização ainda na Amazônia, tanto quanto a pecuária de gado, como a extração de madeira. E falando de madeira, eu quero lembrar também que na década de 60, né, um inglês ofereceu para o governo brasileiro ir construir uma fábrica de papel na Amazônia. E o que aconteceu? Vieram aquelas toneladas e toneladas de balsa ali para carregando maquinário, etc. E montaram a fábrica, então, de um inglês, que agora eu perdi o nome, mas posso lembrar depois de colocar na descrição do vídeo para vocês. E aí o que aconteceu? Então, esse cara começou a trabalhar, e a época, gente, era de desmata mesmo. Vamos colocar esse trem para frente, vamos ganhar lucro. Porque como que a gente coloca valor em cima da Amazônia? Não tem valor, né? A gente coloca valor numa coisa dando importância. Enquanto a gente não dá a importância devida para a Amazônia, a gente vai ficar num estágio complicado e vai ter. E outra coisa também, eu acho que quanto mais fala de um assunto, mais na mídia ele fica e mais pensamento a gente cria. E por que não pegar então também, falando em pensamento, o trabalho com o índio e o homem branco, porque eles sabem como cuidar do meio ambiente, né? E essa fábrica, então, voltando ao assunto, ela foi construída e o pessoal trabalhava somente na fábrica. Não havia, então, portanto, uma outra espécie de emprego ou geração de renda se não fosse trabalhar na pecuária ou trabalhar, então, nessa fábrica de papel. Ocorre que essa fábrica de papel deu um grande problema e a peça, então, no Brasil naquela época, tinha que ser exportada, né? Importada dos Estados Unidos para consertar. Ocorre que então ficou mais de 6 meses essa fábrica parada. E o que o povo que trabalhava na fábrica fez? Vão meter a bomba nas árvores, vão começar a vender árvore aqui. E devagarzinho eles foram fazendo, e até conseguir o objetivo, que era fazer com qualidade e entregar para fora as árvores cometidas. Aliás, nem tanto para fora, que somente 30% é exportado. A grande maioria do desmatamento ilegal da Amazônia para madeiras fica também com o próprio governo, porque ele não usa as madeiras que são legalizadas. Por exemplo, para andaime é usado madeira de onde? Da Amazônia. Então, as grandes obras que tem no país são feitas com madeiras ilegais da Amazônia. Ponto. É super interessante que é um uso tão pobre, porque se fosse pelo menos para pegar a madeira e fazer algo nobre com ela, ou dar valor ou importância para aquilo que está terminando, para aquilo que está precisando de ajuda na Amazônia, para aquilo que precisa ser restaurado, não, eles pegam a madeira ilegal e fazem como andaime nas construções. E o governo ajuda comprando esse material mais barato.
Interessante, né? Então esse pessoal ficou fazendo o desmatamento para vender essas madeiras, e depois aconteceu um grande outro evento. Essa fábrica lá do passado foi então transformada e vendida para o governo. Hoje então ela mudou até de nome e funciona até hoje. Ponto. Detalhes que estão fazendo diferença na Amazônia hoje. Vários estados da Amazônia estão com o recrutamento de seringueiros que vivem para aquilo e vendem a borracha da forma como se fosse uma cooperativa de toda a produção que é feita durante os seus estados. Então tem uma cooperativa, eles faturam aquilo, exportam, né, como se fosse um grupo só, e aquele seringueiro que antes era escravizado pelas grandes indústrias, começou então a ter sua própria renda e cuidar da própria região, que é chamado de lista ou caminhadas para o seringue, né? Uma outra coisa que é importante e que ninguém fala é que o papel dos índios hoje, não só o de hoje, mas de sempre, é muito importante na coisa das sementes e da replantação. Por exemplo, os índios hoje trabalham muito colhendo as sementes da Amazônia e dão uns 30% daquilo que eles pegam lá, eles colocam e dão para o Sudeste e para o Sul, e para fazer as plantas, etc., para cultivar e para a gente ter mais espécies, então, fora da Amazônia. E o restante ele planta. E o índio é tão inteligente, mas tão inteligente, à luz da gente, que quando nasce um filho ou nasce lá uma filha, eles plantam então um pé de piqui, alguma coisa que vai durar anos, porque eles estão preocupados não só com agora, eles estão preocupados para daqui a 50 anos, 100 anos. Por quê? Porque eles querem que aquela pessoa que nasceu tenha o que comer. Poxa, dá para fazer alguma coisa pela Amazônia, né? Que tal se a gente começar então pelo próprio governo? Não seria interessante que o governo então parasse de comprar madeira ilegal? Outra coisa interessante que talvez a gente pouco fala no Brasil, a Amazônia faz divisas com vários países. Então quando o carinha lá, o presidente lá da França, vai falar sobre a Amazônia, ele não está totalmente errado não, porque a Guiana Francesa faz parte daquele pedacinho ali, né? Assim como a Venezuela, Bolívia, etc. Não é? Então a Amazônia hoje, para você ter ideia, ela pode sustentar o mundo com água. Aliás, a Terceira Guerra Mundial, se houver, vai ser por causa de água e não por causa de dinheiro. Lembre-se do que eu falei no início, o que dá importância, valor econômico para aquilo. Um besouro da Amazônia, por exemplo, de espécie, vale 20 mil. Uma aranha, o veneno de uma aranha da Amazônia, que eu não me lembro aqui a raça, a espécie da Amazônia, da aranha, ela vale simplesmente 80 mil dólares. Para que isso, né? Para que tanta ganância no mundo? A gente tem que se perguntar isso, sabe? E fazer a parte da gente. Eu estou fazendo a minha aqui em divulgar informações. E você, divulgue também, fale também, sabe? Nem que seja para falar mal do próprio governo do Bolsonaro, esse machista que não coloca a Anitta como ministra do meio ambiente, mas também para levar informação. Porque não adianta falar de agora, das queimadas de agora, sabe? A gente tem que olhar lá atrás e ver o que a gente pode fazer hoje, inclusive respeitando a Rio 92. Se você não sabe, dá uma jogada no Google lá. Google, Rio 92. O Brasil não está cumprindo tudo que foi determinado. Então fica complicado a gente falar de meio ambiente ou de salvar a Amazônia com tanta gente fazendo coisas erradas. Agora, o desmatamento hoje, da forma legal, ele pega dentro de uma área de 3 hectares ou 2 hectares e derruba uma árvore, aquelas que já iriam cair talvez se não fossem retiradas, e depois só pode voltar naquele período, naquele pedacinho de terra ali, pedação, né, porque são hectares, naquele pedação, depois de 30 anos. Dá tempo da Amazônia recuperar e eles replantam. Então o que está acontecendo é madeiras ilegais, né? O desmatamento ilegal apoiado pelo governo, fica difícil. Eu sou Alexandre Arantes, sou aqui de Belo Horizonte e cientista, estudante, pode chamar o que você quiser, né? Sou formado em bacharel de Direito e especialista também em Direito Ambiental.
Um abraço para vocês, até mais.